Bom dia, bom dia. Vamos aguardar aqui o pessoal chegar. Enquanto isso, já vou fixando o tema. Bom dia, Elisa. Tudo jóia? Já vou te chamar aqui, tá? Um minutinho só. Vou fixar o tema e já já eu te chamo. Bom dia. Só um minuto. Então, bom dia a todos e a todas. O pessoal já vai entrando. Mais uma live aqui pelo projeto do grupo de pesquisa Transformações no Processo, organizado pela professora Paula e pelo professor Fred Didier, que proporciona um diálogo entre os orientandos que fazem parte do grupo de pesquisa ligado à Procnet. E eu estou tendo a honra de participar aqui desse projeto ao lado de minha amiga Elisa Dianella, mestranda da USP, e orientanda da professora Suzana Costa. Vamos só aguardar a Suzana entrar. A Suzana não, Elisa, desculpa. Oi, Elisa, bom dia. Oi, na verdade apareceu uma mensagem aqui de problema. Você está conseguindo me ver? Tô, tranquilo. Então, Você tá me ouvindo bem? bom, tá bom. Para mim tá aqui um pouco escurecido. Tô te ouvindo. Tá me vendo também? Tô, mas a minha tela tá escura. Que estranho, peraí. Eu vou sair e entrar de novo. Você me chama de novo? Desculpa, Tá, mas vou aqui aguardar. tá. Não, vou aguardar, pode ficar tranquila. Gente, só um minutinho. A Elisa tá tentando aqui se conectar. Bom dia, minha mãe. Acho que agora foi. Bom dia. E agora, tá tudo ok, Elisa? Tô, você tá me ouvindo? Tá Tô me vendo? tranquila. Agora tá certo aqui para mim também. Pronto. Então vamos começar, né? Para a gente não perder tempo, nós temos muita coisa legal aqui. Bom dia, professora Paula. Bom dia aos meus colegas do doutorado que estão aí acompanhando. Acabei de sair da aula da professora Paula. A gente estava justamente discutindo sobre precedentes. E o nosso tema vai ser exatamente isso. Já fixei aqui o tema, acho que já está fixado, né? Tá fixado. Pois é, ao vivo. Bom, minha amiga, vamos começar o nosso diálogo, né? A gente vai falar aqui de recursos repetitivos, de formação concentrada de precedentes, porque os nossos estudos têm realmente essa harmonia, né? Meu projeto de doutorado pela UFBA e o seu projeto de dissertação com a professora Suzana Costa. Então, a gente vai tratar aqui desse diálogo sobre esse tema super relevante que envolve muita a nossa pesquisa. E para a gente começar esse diálogo, Elisa, eu vou trazer aqui um artigo que precisa ser dialogado com tudo isso que nós vamos tratar aqui, que é o artigo 926, né? O artigo 926 que traz esse dever de uniformização para estabelecer um ordenamento jurídico estável, coerente, íntegro. E isso tudo precisa ser dialogado com os princípios da segurança jurídica, da isonomia, da razoável duração do processo, da eficiência, porque a gente vai falar aqui da gestão processual.
E essa questão da uniformização da jurisprudência, Elisa, ele me lembra muito a questão do federalismo e ele me lembra as três funções dos tribunais. E eu gosto de tratar aqui dessas funções porque a gente ouve muito pouco falar dessas funções no sentido da palavra, que são as funções nomofilática ou nomofilática, a diquelógica e a paradigmática. Né? A nomofilática voltada para essa preservação da validade da norma jurídica, a diquelógica, a aplicação do direito com uma interpretação que vai dar sentido à norma, e a gente vê muito isso no artigo 1034, no artigo 1039, e a função paradigmática, que é o estabelecimento de padrões decisórios para tratamento de casos isonômicos, que é o que nós vamos estudar aqui. E essa uniformização, na verdade, ela já vinha no Código de 73, né? E com a implantação também, com a súmula vinculante, com a repercussão geral, com a uniformização da jurisprudência, o incidente, dentre outras questões. E dentre elas, nós temos os recursos repetitivos. E aí, minha amiga, eu vou passar a bola para você explanar um pouquinho como foi, né, a partir de que momento esses recursos repetitivos vieram para o nosso ordenamento jurídico, qual o objetivo desses recursos repetitivos para a gente traçar aí nosso diálogo sobre esse tema bastante relevante. Obrigada, América. Obrigada pelo convite também ao pessoal aí da Transformações no Processo. Obrigada pelos professores que estão recepcionando a gente. Muito obrigada a você, América, principalmente por todo esse diálogo aí, toda essa interação. Acho que isso é uma das coisas mais importantes de a gente estar dentro da academia, né? De poder dialogar em diferentes sentidos. A minha pesquisa, de fato, é para a base dos recursos repetitivos, mas também tem aí o seu escopo na questão do acesso à justiça, que é o grupo de pesquisa do qual eu faço parte e que dialoga aí com o pessoal da Proquinet também. Acho que o importante, até para a minha fala, que eu tinha contextualizado o tratamento dos recursos desde o começo. Então, a gente tem aí o recurso, que hoje é o recurso extraordinário, ele surge na segunda Constituição brasileira, lá em 1891, então já era previsto um cabimento de recurso de decisões proferidas em segunda instância que, de alguma forma, violassem a Constituição Federal existente. O nome recurso extraordinário ele é criado em 1894, pela Lei Ordinária 221, e lá em 1963 já era destacado uma extensa dificuldade do STF em julgar esses recursos. Ainda que os números fossem baixos comparados aos números atuais, hoje a gente tem tecnologia que ajuda. E naquela época nós não tínhamos. Então, o professor José Afonso da Silva, desde o começo, ele destacava a necessidade de que fosse realizada uma reforma constitucional. E isso vem aí com a Constituição de 88, que cria, né, o STJ e tira um pouco as atribuições do STF. Acho importante a gente dizer tudo isso e dar essa contextualização sobre essa dificuldade, porque uma das primeiras justificativas que a gente tem para a criação dos repetitivos é justamente o congestionamento do Poder Judiciário, né? O congestionamento dessas cortes superiores na análise das decisões proferidas. Então, lá em 1988, com a Constituição, é criado o recurso especial, e nesse momento presume-se que essa reforma seria suficiente para lidar com alto número de processos. E aí isso não aconteceu na prática, né? Os números são altos, acho que a gente mais para frente até vai falar um pouco disso. Em 2004, então, é criado um primeiro filtro para o recurso extraordinário, que é a repercussão geral, através da emenda constitucional 45. E também, nesse momento, não é só criada a repercussão geral, né? Mas a partir de 2006, com a Lei 11.418, é criada essa questão, é trazido para o CPC a questão da repercussão geral, mas também é o primeiro momento em que é criado o recurso extraordinário repetitivo, vinculado já à ideia da repercussão geral, né, que é justamente a possibilidade de que múltiplos recursos tivessem o julgamento agregado com o fundamento de idêntica controvérsia de direito. Então, era isso que volta lá em 2006. Em 2008, a gente tem a Lei 11.672, que traz para o CPC
de 73, os recursos especiais repetitivos. Então, num primeiro momento, você tem a repercussão geral e o recurso extraordinário repetitivo, e num segundo momento, também porque o STJ já lidava com um número bastante alto de processos, a gente tem esse julgamento plurindividual trazido para o bojo do recurso especial também. Eu achei importante separar aqui, na época, o ministro Atos Guzmão Garneiro, lá em 2008, destacou que a importância do recurso especial repetitivo era porque ele diminuiria em milhares de recursos especiais o número de recursos entrados. Então, já existia um posicionamento de que era uma preocupação numérica, né? Qual é a quantidade? Vem muita coisa parecida. Então, o próprio ministro, ele elogia a iniciativa legislativa no sentido de agora chegarão menos recursos para serem apreciados. Dalton Sausen, na mesma época, criticou um pouco a questão do recurso especial repetitivo, alegando que toda essa dicotomia que existia, toda essa legislação que estava sendo implementada, ela, de alguma forma, não tinha uma preocupação específica com o acesso à justiça. Então, não estava muito bem traçado que ia ou não ser selecionado. E isso é, de fato, uma boa parte da crítica que foi sendo feita desde 2016, 2006 e 2008, que era essa preocupação do como vai ser essa seleção de casos, o que vai ser selecionado. Eu trouxe aqui, até para ficar um pouco mais fundamentado, né? E coisa de mestranda, né? Acho que é até uma honra poder dialogar com uma pessoa que já está até num nível avançado aí, e acho por isso. Mas o professor Mesquita já falava que a ideia da uniformização da vinda dos recursos especiais repetitivos e extraordinários repetitivos era simplificar o julgamento dos recursos agrupado e a redução dos números dos recursos. Então, a gente vem novamente com uma questão de números. O professor Marinoni, já na época, ele já estudava a questão de precedentes, né? Ele já estudava todo esse contexto de julgamento agrupado, e ele já dizia o seguinte, que o objetivo central era de garantir uma coerência do direito, né? Então, ele é um dos primeiros autores a afastar um pouco essa ideia inicial de que era uma preocupação só com números, mas de trazer essa questão de um direito coerente, né? O professor Leonardo Carneiro da Cunha também destacava que ele era um gerenciamento de casos, que tinha uma preocupação central, mas que existia uma preocupação de que era como esses acórdãos iam ser proferidos, né? Como viria essa decisão. E ele já falava, lá em 2013, que a decisão do recurso repetitivo, ela devia formar uma decisão de qualidade, um precedente de qualidade, né? Lá em 2013 ainda. E aí eu acho que um ponto importante que eu gostaria de trazer, e acho que também para que isso vai chegar em algum momento para as nossas conclusões, é que justamente hoje a gente tem ainda essa dificuldade de enxergar qual é o objetivo próprio do julgamento dos recursos repetitivos, né? Se ele tem um duplo objetivo, que é de fato gerenciar casos e dar coerência ao direito, mas também o que vai ser julgado, né? Se são casos efetivamente similares, então que teriam uma proximidade temática, né? Isso que o recurso repetitivo quer, né? Ele quer trazer proximidade temática, e isso quem traz nas suas lições é o professor Marinoni. Ele fala muito sobre a questão de aspectos fáticos discutidos na causa para que seja feito esse julgamento do recurso repetitivo. Mas, ao mesmo tempo, a gente tem questão que é questão jurídica que é judicializada repetidamente. E, por exemplo, quem defende essa teoria, inclusive, é a professora Sofia Temer, que acredito que vai estar na live amanhã, o próprio professor Fred Didier e o Hermes Zanetti Júnior, né? Eles trazem essa questão de que não necessariamente você precisa ter uma questão de fato que seja comum, mas que seja uma questão jurídica comum, que tenha uma similaridade. E é muito que traz quem defende também a questão de que os recursos repetitivos hoje, eles são mais do que um julgamento agregado, né? Mais do que um julgamento agrupado, uma questão de julgamento plurindividual, mas eles são também praticamente uma coletivização de demandas, né? Então, acho que isso é muito importante. De qualquer forma, eu acho que hoje, na prática, e isso é inclusive a pesquisa empírica que eu estou procurando dentro do meu mestrado, é que o STJ, na verdade, ele nem faz essa separação especificamente. É questão jurídica ou é questão de fato, né? A proximidade entre os casos.
E isso talvez se dê justamente pelo que a gente pretende tratar e como acontece essa formação agregada de precedentes que a gente vai falar. Mas acho importante isso, né? Num primeiro momento, a gente não tem como afastar que a criação dos recursos repetitivos, ela buscou aí um gerenciamento de processos, era uma preocupação com o número de processos que chegava e tinha essa preocupação de quais são as formas da gente diminuir esse número. Então, acho que isso é muito importante. E aí, acho que eu queria ouvir de você um pouquinho, agora que a gente trouxe um pouco esse histórico, como ficou isso no CPC? Você acha que teve muita diferença, América, do que estava lá atrás? Se só as premissas foram mantidas? Como que está aí o novo CPC com os recursos repetitivos? Então, Elisa, eu acabei nem falando aqui o meu projeto de pesquisa, né, que vai tratar do diálogo entre as normas do IRDR e dos recursos repetitivos. As questões semelhantes, mas as questões diferentes com uma aplicação sistematizada. E aí, Murilo colocou, a professora Paula também está colocando aqui, e já já a gente vai tratar disso. O que eu percebo do Código 73 para o Código de 2015, né? Mantiveram algumas premissas, mas ele trouxe uma sistemática procedimental mais detalhada e uma repercussão, uma reverberação da tese jurídica do recurso repetitivo, né, para todo um código, que a gente vai falar isso mais tarde, mais adiante. Mas perceba que no Código de 73, ele estava lá no 543, hoje ele é trazido no artigo 1036 ao 1041. E o 1036, ele, inclusive, ele chama a atenção que aqueles dispositivos também precisam dialogar com o regimento interno, né? Aí entra a questão como fonte, o regimento interno. E no 1036, ele começa com a premissa. O que é que pode ser considerado recursos, o que são, né, os recursos repetitivos, qual a premissa? E ele coloca lá a questão jurídica idêntica. Mas essa questão jurídica idêntica, ela tem como base também uma questão fática, né, que está alinhada a ela. E aí ele traz isso como uma premissa para identificar os recursos repetitivos, para que possa daí surgir a decisão de afetação. E essa decisão de afetação, ela pode acontecer pelo presidente do Tribunal de Justiça, o TRF. Decisão essa, que é importante colocar aqui, que não vincula o relator do ministro, o ministro, né, do STJ, do STF, que também pode afetar. Ele pode confirmar essa decisão do presidente ou não confirmar. E aí, se ele não confirma, ele determina a revogação dessa decisão, porque vai trazer a suspensão dos processos no âmbito estadual e no âmbito regional. E aí ele traça alguns requisitos dessa afetação. Primeira coisa, Lisa, que ele coloca lá, é que o recurso afetado, ele precisa ter sido admitido. Que o recurso adequado, afetado, ele venha trazer uma abrangência, uma argumentação abrangente, justamente para poder fazer com que essa tese futura, né, do acórdão paradigma, ela venha trazer uma repercussão maior. A gente fala do recurso piloto, né, para as decisões plurindividuais. Mas aí vem a questão também da gestão do processo, que a gente vai discutir aqui. E aí, nessa parte do 1036 ao 1041, ele tem disposições importantíssimas que não tinham no Código de 73. O procedimento que vai ser adotado após a afetação dessa decisão, essa escolha de, no mínimo, 2 recursos, uma abrangente argumentação, vai provocar a suspensão agora nacional, porque é do relator, justamente para aguardar esse acórdão paradigma, e a gente vem a questão da função de cassação, função de revisão, função de reenvio, né? Vai repercutir nos casos que estão suspensos e nos casos futuros. A gente também vai ver isso aqui na live. E a importância da inclusão do amicus curiae, né? E eu vejo como um dever, eu vejo como a necessidade do amicus curiae estar aqui. Por isso que quando saiu uma interpretação de que da decisão que não admite o amicus curiae, ela é irrecorrível. E isso me incomodava,
Porque a partir do momento que tira essa questão da recorribilidade, impede essa qualificação na formação da tese jurídica. E agora, recentemente, já foi revisto isso, né? Graças a Deus foi revisto. E aí ele propõe um contraditório expansivo, um contraditório amplo, com a participação, né, das pessoas que também estão envolvidas com os processos que estão suspensos através de uma audiência pública. E aí vem essa sessão de julgamento com a publicação, com a definição da tese jurídica, e é importante colocar aqui também a questão da publicidade. A partir do momento que houver afetação desses recursos, a tese jurídica ela precisa estar pública, né? E aí vem um acórdão contendo a tese jurídica discutida naquelas questões desses pluriprocessos individuais. Então, a gente percebe uma sistemática inovadora com referência a um juízo de retratação, que a gente vai falar sobre isso mais tarde, né? Uma repercussão com referência à razoável duração do processo, porque no início de um processo, se eu trago uma questão jurídica já discutida pelos recursos repetitivos, essa demanda ela pode ser de logo bloqueada, a gente também vai ver isso. Então, veja que ele traz aspectos realmente de gerência, né, de processos em massa. E aí, Elisa, eu sei que você está fazendo uma pesquisa aí. Eu queria que você colocasse para a gente a repercussão dessa pesquisa na questão da função desses recursos repetitivos. A criação deles realmente está atingindo o objetivo pelo qual eles foram criados, né? Uma pesquisa que, pelo que a gente já conversou nos bastidores, você vem fazendo até os dias atuais, e eu estou ansiosa para ver a questão desses dados. Há realmente um filtro do acesso à justiça com as decisões dos recursos repetitivos? Acho que é importante tudo isso que você falou. Realmente, a gente tem aí com certeza, a gente parte de 3 artigos do CPC de 73 para toda uma disposição construída dentro do código hoje com relação aos repetitivos. Quando eu gosto, né, eu entendo, até acho que o professor Osmar Cortez, do Rio de Janeiro, ele traz um nome que eu gosto, né, que é tratar os repetitivos como um microsistema de repetitivos. E aí, quando a gente pensa nisso como um sistema, né, apesar de ter muita gente que é contra a utilização dessa expressão, a gente consegue imaginar que dentro do repetitivo não é só o julgamento do caso agregado, mas tem outras coisas que tratam disso. Como eu falei lá no comecinho, e talvez esse seja ainda um primeiro número que a gente já consegue identificar nas pesquisas iniciais, é que, de fato, uma primeira preocupação com o número dos processos, ela, de fato, no STF, ela se espelhou de forma bastante relevante. Eu até levantei uns números do STJ, que eu vou falar depois, mas acho importante a gente trazer essa questão dos números, porque muita coisa é criada, né? Mas na prática, para a gente que advoga também, eu sei que você também advoga, acho que tem alguns amigos que advogam que estão aqui, o importante, às vezes, do processo é a gente trazer ele um pouco para a nossa realidade, né? Por isso que é sempre bom dar uma olhada nos números. Eu trouxe aqui algumas questões, e eu acho que é importante quando a gente pensa nesse microsistema é estabelecer que a repercussão geral ela é agregada ao recurso extraordinário repetitivo, né? Então, por isso eu trago primeiro os números do STF. A gente precisa ter em mente que lá em 1975 a gente teve um primeiro filtro no recurso extraordinário, que era a arguição de relevância, né? Ela veio pela emenda regimental número 3 de 75 e ela foi constitucionalmente reconhecida pela emenda 7 pela emenda constitucional 7 de 1977, mas com a vinda do com a Constituição Federal de 88, a criação do STJ, acredito que naquele momento as pessoas abriram mão aí desse primeiro filtro, que era da arguição de relevância, e ela ficou de fora dos requisitos para o recurso extraordinário. E aí o que acontece é o seguinte, o STF ele disponibiliza números, tá? Ele tem uma série histórica desde 1900, mas hoje a gente consegue acessar com bastante facilidade os dados do STF desde 1990. Então, o que a gente tem aí de informação era que entre 92 e 96 era uma média de 25 mil recursos anos, né, que entravam aí no STF. Nos anos 2000, o STF chegou à marca de 90 mil recursos distribuídos.
né? Então, já é no momento pós vinda da Constituição, a constitucionalização dos direitos, né, que a gente chama. Então, ele já subiu para um número de 90 mil. E aí, em 2004, que foi muito defendido na época, vem a emenda constitucional e transforma o que era antes a arguição de relevância com a emenda constitucional e, como a gente já disse lá no começo, com a possibilidade dos julgamentos agregados. Isso foi trazido para o CPC em 2006, pela Lei 11.418. E aí, acho que um primeiro ponto que eu gostaria de destacar era a professora Tereza Rudalvin, ela tem um posicionamento de que a repercussão geral, ela esvaziou o recurso extraordinário repetitivo. Né? Então, para ela, hoje, o julgamento que é feito perante o STF é um julgamento de repercussão geral e não um julgamento de recurso extraordinário repetitivo. E eu confesso que não concordo com esse posicionamento. O professor Osmar Cortez, como eu disse no começo, que é um professor lá do Rio de Janeiro, ele traz uma fundamentação que eu gosto, que é justamente a questão da repercussão geral, ela agregar esse sistema de repetitivo, né? Então, ela passa de um filtro individual para uma utilização agregada com o recurso extraordinário repetitivo. E o que a gente vê, na verdade, um pouco aí na prática, é que, de fato, o julgamento, a forma em que se dá o julgamento da repercussão geral, ela é feita de acordo com as regras do recurso extraordinário repetitivo, de acordo com as regras do recurso repetitivo. Então, acho que isso é bastante importante a gente trazer, porque tem esse posicionamento, né, para quem concorda com esse posicionamento, mas aqui, de minha parte, acho que a gente já tinha conversado até um pouco sobre isso, eu acho que mais do que um esvaziar o outro, né, o Instituto esvaziar os outros, eles se agregam para, de alguma forma, trazer mais efetividade para o Instituto e para justamente permitir que os recursos extraordinários que sejam julgados aí em sede de repetitivo, eles tenham essa relevância. E a repercussão geral é isso, né? A relevância nacional da discussão, né? Isso que você tem que demonstrar. Qual a relevância daquela questão? Né? Como ela repercute no país. A gente está falando de interpretação da Constituição Federal. Então, acho isso muito importante. Eu vou aos números, e aqui, desculpa se eu olhar um pouquinho para cima, porque os números estão aqui na minha tela. Mas vamos lá. Como eu disse, os dados históricos do STF, você acha dados a partir de 1990 de maneira bem clara. E acho que o importante é a gente trazer isso. Então, de 1990 a 2006, né, que é o momento em que a repercussão geral ela é obrigatória a partir de março de 2007. Então, entre 1990 e 2006, que é um momento já posterior à Constituição Federal, os recursos no STF, eles representavam 95% dos casos distribuídos no STF. Então, somente 5% dos casos distribuídos nesse período foram ações constitucionais, né? 95% do STF era ocupado com essa competência recursal do STF. E são números altíssimos. A gente tem aí que lembrar que nessa época a gente tinha o agravo de despacho, o agravo de instrumento de despacho denegatório do recurso extraordinário. Então, esses números eles entram junto com os recursos extraordinários em si, mas você tem só de recurso extraordinário mais de 54 mil processos entrando por ano. Mais 56 mil processos de agravo de instrumento de recurso extraordinário entrando. É um número bastante relevante. Entre 91 e 2007, a margem de processo, o número que eu dei foi de 2006, desculpa, entre 91 e 2007, a média de distribuição foi na faixa de 90%. Então, a gente tem aí uma competência do STF recursal, que acaba deixando em segundo escalão, a sua competência originária, né? E aí a situação ela muda um pouco em 2007 com a repercussão geral e com o recurso extraordinário repetitivo. Há, de fato, uma diminuição relevante na quantidade de números de casos entrantes. Em 2007, por exemplo, essa média de 95%, ela já cai para 90%. Entre 2009 e 2018, a média é de 77% de distribuição. Então, você tem praticamente uma queda de 20% na relevância dos recursos extraordinários entrados e acaba abrindo as portas do STF para as questões constitucionais em si, para as demandas originárias, né, que são também tão importantes para essa interpretação do nosso sistema.
Em 2019, que é o último ano, né, aferido aí completo, foi o primeiro ano em que e aí a gente tem também a relevância do CPC entrando aí, né, em 2015, com a sua eficácia a partir de 2016, e em 2019 o STF chegou a 51% de recursos extraordinários sendo distribuídos. Então hoje, né, se esses números se confirmarem, pelo que eu vi da média de 2020, eles devem se confirmar. O ano passado, a competência do STF foi praticamente metade recursal, então houve uma diminuição, podendo o STF se ocupar aí das questões das suas demandas originárias que são propostas. Então, é o primeiro ano, né, desde a série de 1990, que os recursos extraordinários ocupam pouco mais da metade e não 90% do que era originalmente antes dessas reformas e essa criação do microsistema de repetitivos. Então, quando a gente pensa numa função do STF, né? Qual é a função do STF? Acho que volta lá na sua primeira fala, de quando a gente abriu esse debate, que era a função nomofilática, né? A função da interpretação também, né? Que é a principal função do STF. Acho que nesse momento, eu sempre digo isso, a gente tem que se preocupar com o STF, como acadêmicos do direito e como profissionais do direito também, por esses ataques que o STF sofre, por essa quase, a gente tem uma constitucionalização dos direitos, mas a gente também tem muita gente opinando sobre as decisões do STF. E o STF, para a gente, tem uma importância muito grande nessa interpretação, né? E essa demanda, ainda que ela tenha se diminuído, ela não se tornou menos importante, né? Hoje em dia, salvo engano, eu chequei, são mais de 900 processos, eu até tenho aqui esse número, desculpa, deixa eu checar aqui, acho que cerca de 950 teses já fixadas pelo STF em repercussão geral com julgamento de repetitivos. Então, é um número bastante relevante. E ele tem, de fato, uma efetividade nos processos futuros aí, que é o que a gente pretende discutir. E aí eu acho que isso é importante também a gente falar um pouquinho do STJ, porque ao mesmo tempo que o STF tem esse filtro, o STJ hoje não tem, mas existe aí a tentativa de criação da arguição de relevância no STJ. Ela já foi aprovada em 2 turnos na Câmara, hoje está parada no Senado, desde 2017 ela está parada no Senado, salvo engano, mas é algo que pode vir. Não é uma repercussão geral, né? É uma arguição de relevância, ela com certeza vai adentrar dentro desse mecanismo dos repetitivos, acho importante a gente dizer, mas também tentei trazer aí um pouco os números do STJ. Hoje no STJ, eu fiz a pesquisa ontem, então são os dados mais atualizados possíveis. Transitados em julgado, nós temos 750 temas com tese fixada transitados em julgado no STJ, desde 2008. A gente tem aí, em 2008, no ano em que foi criado os recursos repetitivos, o STJ julgou 49 temas que transitaram em julgado mesmo no ano de 2008. Esse ano a gente só tem um caso julgado e transitado em julgado. Mas ele vem aí com 49 temas em 2008, 199 temas julgados e transitados em julgados em 2009. E aí os números eles caem um pouco e ficam na média aí dos últimos anos, 2016, 2017 foram uma média de 25, 30 temas fixados, mas é um número bastante relevante se você pensar que como é feito esse julgamento, né, esse julgamento agregado. Em 2018, a gente tem 55 teses fixadas, já transitadas em julgado. Em 2019, nós temos 12. Então, são números aí que eles começam de uma maneira mais expressiva, eles acabam se reduzindo, né, em algum momento, mas eles são bastante relevantes. Hoje em dia, no STJ, o STJ ainda tem um volume de trabalho muito grande. Os números de processos entrantes não têm diminuído. O STJ disponibilizou aí o ano passado, em dezembro do ano passado, seus números oficiais, que demonstram que teve um crescimento comparado a 2018, mas o STJ também comprova que ele conseguiu diminuir o número de acervo de processos, né, justamente pela aplicação de teses de repetitivos. E também ele conseguiu diminuir o número de processos que entram no STJ pelos seus filtros de distribuição. Então, acho que isso é importante dizer, de alguma forma, a gente consegue visualizar que esse sistema de repetitivos ele tem, de fato, diminuído o número de processos. E aí eu passo a palavra para você. O que a gente pode vincular os repetitivos à formação concentrada de precedentes? João,
Elisa, João aqui, Eberhardt, né? Nosso amigo em comum. Ele colocou uma questão que eu vou tentar responder, viu, João? E Paula também colocou lá atrás a questão do IAC, também vou tentar trazer aqui para não ficarmos sem resposta. Ele colocou aqui, minha pergunta é, diante do histórico apresentado ao menos desde 2008, não deveria ter havido uma diminuição maior nos processos julgados, salvegando o relatório da Justiça em números não tem apresentado uma diminuição significativa na entrada do processo, ao menos na Justiça Estadual, né? E aí, João, eu vou aproveitar a pergunta de Elisa sobre essa repercussão, que eu acho que lhe darei a resposta quanto a isso. A tese jurídica, que ela é criada com o acórdão dos recursos repetitivos, né? A ratio decidente, que é bom a gente colocar isso, não é o acórdão em si, mas a ratio decidente daquela decisão colegiada, ela vai repercutir em muitas situações processuais. Ela vem, se você colocar recursos repetitivos, quantas vezes eles vão aparecer em toda a sistemática é imensa. O IRDR e os recursos repetitivos, eles têm uma repercussão muito grande. Então, a gente já pode começar agora, João. Qual é o problema? O problema é que, apesar das teses ficarem públicas, né, no sítio do STJ, no STF, falta ao advogado um conhecimento maior sobre essas teses. Porque se ele conhece essas teses, eles não vão demandar, né, não vão ajuizar ações com pretensões contrárias a isso. Serve já como um filtro de acesso à justiça. O problema é que as pessoas ainda não têm esse costume de observar as decisões que vêm do STJ e do STF. E o primeiro filtro é justamente o julgamento de improcedência liminar, que está lá no artigo 332, quando o pedido autoral estiver contrário a determinados precedentes. E um deles é justamente a ratio decidente constante nos recursos repetitivos, que seria aí um filtro inicial, né? Aí Mauro Mendes colocou aqui publicidade efetiva aos advogados e judiciário de primeiro grau. Então, Mauro, a publicidade está aí. As teses jurídicas têm sido publicadas. Mas o que falta é uma pesquisa. É uma pesquisa do operador do direito sobre essas teses. Não existe esse costume, pelo menos na prática, que eu percebo, dessa preocupação. A pessoa entra com a demanda sem olhar a viabilidade jurídica da demanda. Observa a questão fática. Será que os precedentes não tiveram uma litigiosidade própria decorrente da aplicação da tese, que são excessivamente abertas? Também vem a questão da qualificação da ratio decidente. A gente estava falando sobre isso no grupo de pesquisa. Muitas vezes, esses precedentes, a ratio decidente, ao invés de ajudar, ela traz ainda questões abertas. E aí, realmente, complica. Porque o que era para ajudar, complica. Eu acho que um ponto importante do que o João falou eu acho que demanda uma pesquisa empírica de banco de sentença para ver, de fato, quantos juízes têm, de fato, extinguido a ação liminarmente, considerando que tem uma tese fixada. Então, acho que a gente traz toda essa discussão sobre formação ou não de precedente, porque eu acho que falta também uma coerência e uma aceitação das pessoas se isso é de fato ou não um precedente, se ele pode ou não ser aplicado, né? Acho que a gente tem essa discussão sobre constitucionalidade, inconstitucionalidade, etc. E acho que tem uma dificuldade do próprio Poder Judiciário se enxergar que existe, na verdade, uma estrutura do Poder Judiciário, né? Existe um motivo pelo qual essas decisões são proferidas. E acho que existe até uma falta de, talvez não só uma aceitação pelos advogados, mas pela própria magistratura, né? Se elas têm, de fato, pesquisado essas decisões, se, por exemplo, um juiz de uma vara de consumidor, ao recepcionar uma inicial, ele faz ou não a pesquisa, por exemplo, se aquela demanda, se aquele tema já foi decidido em repetitivo, né? Acho que isso também é uma questão importante, porque ele pode extinguir o processo, mas a questão ele sabe se aquele tema já foi efetivamente julgado, né? Acho que essa é uma questão. Mas acho, João, que assim, ainda que a gente não tenha nenhuma pesquisa empírica que comprove a diminuição dos números efetivamente em primeira instância, na Justiça Estadual, acho que a gente tem aí um posicionamento do STF com uma diminuição efetiva de recursos
a importância dessas cortes, né, como unificadoras de decisão, acho que esse é um dado importante, que era o que a gente trazia aqui na discussão, mas acho que de fato falta alguma pesquisa para a gente saber se tem surtido esse efeito ou não. Exato. E acho que daí isso volta justamente para constitucionalidade ou inconstitucionalidade. Né? Que a gente vai chegar, né? Daqui, só faltam 20 minutos, minha amiga, para a gente fechar aqui. Não vai dar tempo da gente falar tudo que a gente queria, né? Mas uma coisa que eu também quero colocar aqui é que, ao meu ver, a formação concentrada de precedentes é algo que difere de um microsistema de normas repetitivas, né? A gente pode colocar o IAC aqui como uma formação concentrada de precedente e, por outro lado, pensarmos no microsistema de demandas repetitivas, como tem lá no 928, né? Porque até o IAC, para que ele seja analisado, é preciso que não haja essa repetitividade, porque se tiver, ele será transformado em IRDR. Agora, um outro filtro que já era conhecido no Código 73 é a decisão de mérito do recurso, seja ele provido ou improvido, que está lá no 932, né, nos incisos 4 e 5. Nós temos aqui a questão, e aí é onde eu entro, da desistência da ação que é trazido no Código 2015, nos parágrafos 1º, 2º e 3º do 1040. O 1040 coloca lá que, publicada a tese jurídica, os processos que estavam suspensos, o autor ele pode desistir da ação, e aqui é onde entra um ponto interessante. Mesmo que o réu já tenha apresentado a contestação, eu não preciso pedir a anuência dele. Então, eu freio a minha ação e digo, não, aqui eu não vou mais andar, porque o que eu estou pedindo está contrário a esse acórdão paradigma dos recursos repetitivos. Né? E ele traz essa exceção da questão da desistência de pleitear. Agora, eu entendo que, nesse caso, ele terá que justificar o porquê da desistência. Estou desistindo em virtude da tese jurídica fixada nos recursos repetitivos. Né? Se a gente andar mais um pouquinho, nós temos a tutela de evidência do 311, inciso 2. Nós temos a possibilidade de uma decisão monocrática no conflito de competência, lá no 955, parágrafo 1º. Parágrafo único, aliás. Nós temos o trancamento, né? O não conhecimento dos recursos especiais e extraordinários que estejam contrários a essa tese jurídica, que também está lá no 1030, o inciso 1, a linha B. Então, vejo como ele traz a tese jurídica, ele traz uma repercussão grande. E aí, Elisa, para a gente tentar trazer esse tema dos precedentes judiciais, né, que agora é a nossa segunda parte da live, falar da questão dos precedentes. E aqui eu trago o conceito de Paula Sarno, de Fred Die, que são os professores que eu tenho uma grande admiração e tento buscar deles o melhor conhecimento possível do conceito de precedente, que é uma celeuma doutrinária, melhor dizendo, em que eles colocam que o precedente ele decorre de uma decisão judicial e que o extrato dessa decisão judicial, que possa trazer uma universalização, a gente extrai a ratio decidente, né? Aqui é a questão do precedente no sentido mais estrito, o holding, né? Que os americanos falam. E aí minha pergunta é, Lisa, com o artigo 927, o artigo 927 ele também trouxe uma controvérsia doutrinária. Se ele é ou não é constitucional, com base nos incisos 3, 4 e 5, já que o 1 e o 2 repetem a Constituição Federal. E aqui não. E dentre esses incisos, nós temos a tese trazida pelos recursos repetitivos. E aí a gente precisa dessa conclusão para poder reverberar no código como uma força de eficácia, né, vinculante. Eu acho importante a gente falar justamente sobre isso, e a exceção justamente do inciso 1 e 2, porque o problema é que quem defende que esse artigo seria, os incisos 3, 4 e 5 seriam inconstitucional, eles defendem justamente pelo fato de que o inciso 1 e 2 refletem disposição constitucional. Então, quer dizer, você tem efeito vinculante estabelecido pela Constituição Federal, né, nos casos da súmula vinculante e das questões constitucionais, e aí você vem por uma legislação infraconstitucional, trazendo uma força vinculante não prevista na Constituição para outras 3 hipóteses, né, dos incisos 3, 4 e 5.
Acho que esse é o fundamento de quem defende a inconstitucionalidade do artigo. Não é algo com o qual eu concorde, porque justamente, e aí eu cito quem, por exemplo, defende a inconstitucionalidade do artigo, os professores Pedro Lenza, o professor Fernando Giardoni, que destacam essa inconstitucionalidade. Mas pela constitucionalidade, a gente tem outros professores de grande renome, como o professor Marinoni, o professor Zanetti, a professora Tereza, o Bruno Dantas, o professor Teodoro, Humberto Teodoro e Mitidiero, e inclusive o professor Didier. Acho que o ponto aqui é a coerência do direito, né? Então, a gente está dentro de um sistema, e é um pouco resumindo o que todos esses autores falam, a gente está dentro de um sistema brasileiro, né? A gente está dentro de um sistema de poder judiciário. O nosso sistema de poder judiciário, ele prevê justamente o cabimento de recursos e prevê justamente a questão da uniformidade da interpretação legal. Então, quando você pensa isso dentro de um sistema coerente, né, justamente a constitucionalidade, ela vem em razão disso. O professor Humberto Teodoro, ele tem uma fala que eu acho muito importante, que ele diz o seguinte: você vincular a constitucionalidade meramente ao princípio da legalidade pela interpretação da Constituição Federal, você acaba ignorando que a Constituição Federal, ela também estabelece princípios que devem nortear a interpretação legal, que é, por exemplo, segurança jurídica, igualdade, duração razoável do processo. Então, a gente tem que pensar nisso como um sistema, né? Então, quem defende a inconstitucionalidade vai para um princípio de legalidade numa interpretação estritamente restrita. E aí a gente vai para um outro posicionamento, né? A gente está falando dentro de um sistema processual, a gente está falando dentro de um sistema de poder judiciário. Então, tem coerência. Acho que o professor Fred Didier, eu tirei uma frasezinha dele, que fala o seguinte: não teria coerência, justamente, que o precedente vinculasse só o tribunal como que o produziu. Ele também deve orientar os órgãos que são a ele subordinados, né? E a gente tem primeira e segunda instância subordinados ao STJ e ao STF, né? Então, é uma questão de coerência sistêmica. Muitos dos que defendem a constitucionalidade, com a qual eu concordo também, vem justamente dessa ideia de que hoje o STF e o STJ têm se posicionado mais com a ideia de Corte Suprema ali trazida pelo professor Daniel Mitidiero e pelo professor Hermes Zanetti também. Então, acho que isso é muito importante, né? A gente enxergar essa questão dos repetitivos, do julgamento dos repetitivos, da formação de precedentes, como um sistema, né? Como o que compõe o Poder Judiciário Nacional, o que compõe as normas que estabelecem, o que regra isso. Então, acho que isso é muito importante. E aí vem a questão que a gente tinha falado também, que eu já aproveito para te devolver. Sendo constitucional, e acho que nesse ponto a gente já concordou que a gente acha que, né, que ele deve ter essa interpretação pela constitucionalidade, qual é o seu posicionamento sobre que repercussão adotar os repetitivos como precedente pode ter de positivo aí para o nosso ordenamento, né, para a diminuição desse número de processos? Então, eu vou só colocar aqui, a professora Paula e Murilo colocou o posicionamento de Tucci e de Neri. Neri também, ele nega a constitucionalidade baseado no princípio da legalidade. Ele coloca essa visão mais restrita também, com o qual eu, né, com todo o respeito que eu tenho ao processualista, também não concordo. E Paula fez uma colocação aqui excelente. Ela botou a ACF já impunha essa necessidade de respeito aos precedentes por um caráter principiológico, né? Essa questão de colocar os precedentes lá no 927, ele tem que dialogar com a razoável duração do processo, ele tem que dialogar com o próprio 926, que para mim é um artigo-chave para o nosso atual Código de Processo Civil, com a segurança jurídica. Veja que são princípios, isonomia, são princípios que estão na Constituição. Então, a gente precisa fazer esse diálogo do 927 com o 926 e, acima de tudo, com a própria Constituição. A parte principiológica da Constituição traz essa constitucionalidade do 927, pelo menos ao meu ver, acompanhando aqui o entendimento da professora Paula, que ela colocou muito bem, eu entendo realmente que a gente tem que pensar maior, não ficar ali na questão da legalidade restrita. Eu acredito que a súmula vinculante, acredito que a repercussão geral colocada lá na Constituição, nós devemos obedecer aos requisitos para a sua criação. É diferente.
Como criar uma súmula vinculante, como criar uma repercussão geral, aí a Constituição vai nos dar, vai nos dizer como. Mas o fato de não estar lá as outras decisões judiciais, isso para mim não tira o caráter de constitucionalidade. Acho E até aí, importante, só um adendo no que você falou. Agora, acho que até o professor Humberto Teodoro que fala isso, que acho que a principal diferença é que assim, a súmula vinculante, ela extrapola o processo, né? Ela tem, inclusive, ela vincula, por caráter exemplo, a administração administrativo. pública. E assim, Uhum. não é disso que a gente está falando. A gente está falando de um sistema de precedentes dentro do processo que vincula aos órgãos do Poder Judiciário. Exato, Então, por exato. isso estaria aí também essa diferença entre a súmula vinculante, por exemplo, e o julgamento dos repetitivos, né? E aí, talvez, permitindo essa interpretação de que, na verdade, não é só pela legalidade, né, estrita, mas é também pelos princípios que regem a Constituição Federal, o processo civil e etc. Que são questões diferentes, né? Ter eficácia extra-processo não significa dizer que os que estão lá no 3, 4 e 5 também vai ter essa repercussão. A gente precisa ter esse cuidado na leitura do 927. E aí, Elisa, eu não sei se vai dar tempo, mas eu só vou trazer aqui uma questão, né? Acho que, inclusive, será esse o precedente que eu irei tratar com o meu grupo de precedentes lá com a professora Paula. Ela pede que a gente traga em cada aula, e eu acho esse trabalho excepcional. Nosso tema lá é exclusivo precedentes judiciais. Então, eu tenho aprendido muito com os meus colegas do doutorado, as nossas discussões têm sido fundamentais para o meu crescimento, isso é sem dúvida. E ela tem uma atividade lá muito bacana, que a gente tem que trazer uma decisão, e a gente precisa identificar a ratio decidente e obter dictum, né? E é bem interessante, eu acho que vai ser esse, inclusive, que eu vou trazer para a discussão, que é a reclamação 36476, em que o STJ, pela Corte Especial, e diga-se de passagem que não foi unânime, tendo como relatora a ministra Nancy, da negativa da utilização da reclamação para afastar decisões que desobedeçam o acórdão, né, o ratio decidente dos recursos repetitivos. E é um voto, Elisa, longo, um voto de 33 páginas dela, e em contrapartida ao voto vencido, com 18 páginas. Mas eu já digo logo que eu não concordo com a decisão da ministra. Ela traz alguns argumentos, né? Dentre esses argumentos, ela inclusive coloca a topologia do artigo. Ela traz uma forma de interpretar a questão dos incisos e dos parágrafos. Os incisos ela traz como as hipóteses de cabimento, e os parágrafos ela coloca como exceção. E ainda mais ela coloca a questão político-sociológica, porque com a Lei 13.256, isso foi retirado lá do inciso, né? O acordo foi retirado do inciso e foi alocado no parágrafo 5º, o inciso 2, e aí ela fala que os textos são inconciliáveis, que os textos não se coadunam, e trazer a reclamação para revisar as decisões dos recursos repetitivos, isso vai inflar o STJ e vai inflar o STF. E ela falou da racionalização, da gestão processual, e por outro lado, né, em argumentações contrárias, eu não me lembro exatamente, eu tinha notado aqui o ministro, acho que foi o ministro Herman, ou foi o Napoleão, eles trazem alguns argumentos, né, e um deles eles colocam assim, olha, não tem como retirar a força da Constituição com referência à previsão da reclamação para prevalecer a autoridade do precedente, que eu achei super bacana isso. E ele ainda traz dados dizendo que não tem causado grandes números de reclamação. Então, eu acho que esse é um acordo que eu vou tratar lá com os meus colegas, tentar desmiuçar, porque aqui, infelizmente, a gente não vai conseguir. E é uma interpretação, ao meu ver, a contrário senso. Parágrafo 5º, para mim, ele é muito claro que é possível desde que haja o esgotamento pelas vias ordinárias. Aqui ele criou, na verdade, um critério de admissibilidade da reclamação, o que a gente não vê nos incisos. Os incisos não têm esse critério de admissibilidade, mas lá no parágrafo 5º a gente percebe. Então, a questão de
disposições que são inconciliáveis, eu não consigo entender isso, né? Com toda também respeito, ela fez um histórico sobre a reclamação. Quem pegar o voto dela, ela passeia pela construção da reclamação no nosso ordenamento jurídico, tá? Mas nós temos só 5 minutos, o nosso tempo é muito curto. Eu queria tratar aqui de um outro acórdão que fala justamente do meu tema, que é o microsistema, o diálogo, né, entre as normas, o cabimento de agravo do instrumento, das decisões que suspendem processos vindos de afetação do IRDR, mas não vai dar tempo. Mas eu queria aqui... Quer falar? Não, pode falar. Então, aqui eu quero primeiro, Elisa, agradecer a sua companhia e esse projeto da professora Paula, do professor Fred, tem trazido uma contribuição enorme, tanto na questão de conteúdo jurídico, como também a gente poder fazer relações em todo canto do Brasil. E eu tive a oportunidade de conhecer você e daí traçamos o início de uma amizade muito sólida. A gente já vem conversando isso. Agradecer a todos os colegas, a todas as pessoas que estiveram aqui presentes, a professora Paula, o professor Fred, parabenizar por esse projeto realmente muito útil e excepcional, né? Eu digo logo assim, porque é um diálogo que traça linhas diferentes, né? Pensamentos distintos, a gente está dialogando, nós convergimos em muita coisa, mas a gente sabe que vão vir divergências por aí. Então, eu só tenho que agradecer a você, viu, minha amiga, por essa leveza, pelas informações que você me trouxe, que realmente vai contribuir muito, vão contribuir muito para o meu aprendizado. Aprendi muito com você. Ai, América, eu fico honrada pelo convite. Fiquei muito feliz da professora Suzana ter me indicado para esse bate-papo com vocês. É um tema que eu gosto muito. Acho que se eu pudesse concluir só minha fala, acho que tem uma preocupação do nosso grupo sobre o quanto, às vezes, o repetitivo e a formação de precedente pode, na verdade, dificultar o acesso à justiça de quem não está dentro dessa cadeia, né, de grande litigante, das pessoas que litigam no dia a dia, que tem seu único processo na justiça. Por isso, até fica a dica aí, o livro da professora Maria Cecília de Araújo Aspert, e ela faz essa análise de o quanto os repetitivos acabam, de alguma forma, modificando teses de direito em prejuízo de consumidores, por exemplo. Acho que é importante a gente ter isso em mente, né? Acho que a gente tem que concordar com o sistema processual legítimo, mas a gente também tem que verificar quem que ele pode ou não estar prejudicando, né? Acho que a gente tem que sempre concordar que tudo é feito para dar uma melhor efetividade no processo, mas com essa preocupação. Acho que lá no começo você falou do amicus curiae, então fica essa dica da participação efetiva, de sempre que a gente tiver um processo nosso selecionado para julgamento, a gente tentar trazer o maior número de informações e suporte para que esse julgamento seja bom e que para dele saia uma ratio decidente que a gente possa, de fato, aplicar como precedente nos outros casos, né? Que ele venha qualificado. Eu agradeço imensamente, amei te conhecer, vou te esperar aqui em São Paulo, eu vou aí para o Sergipe para a gente tomar um café, né? Eu aí, no caso, acho que eu vou preferir tomar uma água de coco na praia, mas aqui eu te chamo para um café. E foi um prazer, foi ótimo conversar com você, me agregou muito e só me dá vontade cada vez mais poder estar nesse âmbito acadêmico aí, que é tão gostoso essa troca, né? A gente está falando de 2 polos do país que estão aí à frente de muitas pesquisas e que vai dar tudo certo. Foi um prazer, eu agradeço imensamente, inclusive aos meus amigos, até minha mãe também está assistindo aqui. Minha mãe também está aqui, minha mãe não perde uma live, Elisa. Nenhuma. Eu falei, já brinquei com ela, que eu vou ter que fazer o teste com ela. Quando terminar tudo isso, ela vai ter que fazer uma prova para saber o que é que ela entendeu de processo civil. Mas o bom é isso, né? A gente está longe nesse momento de pandemia, mas tem essas oportunidades incríveis aí. Estou muito feliz, foi minha primeira live, eu te falei. E estou honrada de ter sido com uma pessoa tão aberta como você. Estou muito honrada mesmo. Foi excelente. Eu agradeço imensamente a oportunidade. Brilhante, você foi excepcional. Você está de parabéns por todas as colocações que você nos trouxe aqui. E lembrar, gente, de participar desse projeto toda semana. E sexta-feira vamos ter mais uma live pelo projeto de pesquisa, tá? Por esse grupo, Partiu Lives. Fiquem ligados aí. Até a próxima, se Deus quiser. Tchau, tchau. Bom dia.